Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a segunda situação que nós temos no artigo 12, que é a situação de brasileiro naturalizado, tá? Como que a gente tem, quando que acontece de uma pessoa se tornar um brasileiro naturalizado? Lembrando que brasileiro nato é aquele que adquire involuntariamente a sua nacionalidade. Então, é sem vontade própria. Brasileiro nato, se torna brasileiro nato pelo critério solo ou pelo critério sangue. Agora, nós vamos falar do inciso 2, a linha A e B. Quer dizer, quando uma pessoa estrangeira ou um apátrida resolve se tornar um brasileiro. Lembrando que a nossa Constituição ela não faz distinção entre brasileiros natos e naturalizados, somente em casos pontuais, que nós também vamos falar nessa aula, tá? Então, a gente vai tratar agora dos casos relacionados a brasileiros naturalizados. Então, os brasileiros naturalizados são brasileiros naturalizados aqueles que estão no rol do artigo 12, inciso 2, letras A e B, e também na lei de imigração. Antes de 2017, nós tínhamos o chamado Estatuto do Estrangeiro. Era ele que disciplinava as situações em que um estrangeiro poderia se tornar brasileiro naturalizado. Nós temos agora vigente a Lei de Imigração. Essa lei aumentou as possibilidades da pessoa estrangeira se tornar um brasileiro naturalizado. Então, nós falaremos aqui das possibilidades da Constituição e trataremos de uma forma superficial da Lei de Imigração. Lembrando que eu sempre falo para vocês que vocês têm que ter uma doutrina de apoio e sempre estudar uma obra que diga a respeito sobre esse assunto. Só tomem cuidado, porque como a lei de imigração é uma lei nova, talvez vocês podem assistir alguns vídeos e verem relacionados ao Estatuto do Estrangeiro. Então, cuidado, o Estatuto do Estrangeiro ele foi revogado, ok? Hoje nós temos a lei de imigração, certo? Então, vamos lá. Lembrando que esse material que eu estou falando dessa aula para vocês já está disponibilizado na plataforma, certo? Nós temos aquele material antigo, que é o maior, o mais extenso que a gente estava usando quando estávamos tendo os nossos encontros presenciais, e agora um material disponibilizado para essa aula que nós estamos tendo hoje. Então, nós vamos falar o seguinte: os brasileiros naturalizados, ele pode se tornar um brasileiro naturalizado por duas formas. Então, primeiro, o que é essa naturalização? A vontade de um estrangeiro tornar-se brasileiro. Então, uma pessoa que não nasceu no Brasil e nem tem critério de sangue brasileiro. O que ela faz? Como ela faz para se tornar um brasileiro naturalizado? É o que nós vamos ver na nossa Constituição. A Constituição, no artigo 12, inciso 2, diz assim: são brasileiros naturalizados. E aí temos as duas possibilidades. Primeiro, ele diz assim: os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A lei de imigração é essa lei que se reporta aqui na Constituição, na forma da lei. Então, antes era o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Estrangeiro, hoje a lei de imigração. Então, é ela que disciplina como será o procedimento que deve ser atendido. Antes era um processo misto. Você tinha uma parte administrativa e uma parte judicial. Com a lei de imigração, tornou-se simplificado esse procedimento
e a partir de 2017 é só um procedimento administrativo, no qual a pessoa faz um requerimento junto à Polícia Federal. E a partir desse requerimento endereçado ao ministro da Justiça e Segurança Pública, é que ele deve provar e terá o trâmite relacionado ao seu pedido de naturalização. As espécies de naturalização, nós temos 2 espécies constantes aqui da Constituição Federal e também hipóteses que foram inseridas pela Lei de Imigração. Então, nós temos naturalização ordinária, que está no inciso 2, letra A da Constituição e também no artigo 65 da Lei de Imigração. Naturalização extraordinária ou quinzenária, que está na letra B do inciso 2 do artigo 12 da Constituição e no artigo 66 da Lei de Imigração. E temos 2 novas hipóteses que foram trazidas pela Lei de Imigração: a chamada naturalização especial e a chamada naturalização provisória. A naturalização ordinária, que é essa que consta da letra A do inciso 2. Ela também se subdivide em 2 partes. A primeira parte diz: os que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira. Então, para essas pessoas, nós temos alguns requisitos trazidos pela Lei de Imigração. Quais são esses requisitos? Capacidade civil segundo a lei brasileira, que é aos 18 anos que nós adquirimos, ter residência no território brasileiro no mínimo 4 anos. Lembrando que este prazo ele pode ser diferenciado porque a própria Lei de Imigração traz diferenciações em algumas situações pontuais que eu vou passar para vocês. Comunicar-se em língua portuguesa é uma das condições também, que eu consiga me comunicar na língua do nosso país e não possuir condenação criminal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então, para a Lei de Imigração, se vocês pegarem o material que eu disponibilizei para vocês, tem lá um quadro onde tem os prazos referentes ao tempo de permanência, o tempo de residência aqui no Brasil. Então, tem lá 4 anos, que é a regra, né, a regra geral para essa naturalização, e depois há umas diminuições. 1 ano para quem tem filho brasileiro, 1 ano se você tem cônjuge no Brasil e não estiver separado dele, 2 anos para quem está ter prestado ou está prestando serviço relevante no país, 2 anos se recomendado por sua capacidade profissional, científica ou artística, 2 anos naturalização do apátrida, reconhecido por decisão da Justiça, do Ministro da Justiça. Lembrem-se que apátrida é aquele que perdeu a sua nacionalidade originária e hoje não tem mais nenhuma, ok? E 1 ano para estrangeiros oriundos de países que falam a língua portuguesa. Esse último a gente vai tratar agora, que é a segunda parte do inciso, segunda parte da linha A do inciso 2. Então, a primeira parte diz: aqueles que, na forma da lei, preencherem os requisitos. Onde a gente procura esses requisitos? Procuramos na Lei de Imigração. Também nós temos a segunda parte, que é essa última que eu falei, que fala assim: exigidos aos originários de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqui há um critério de auxílio, de cooperação e de reconhecimento por países que também falem a língua portuguesa. Então, a segunda parte da linha A diz que aquelas pessoas provenientes de países que falam a língua portuguesa, eles
poderão adquirir a nacionalidade brasileira, desde que tenham residência fixa no Brasil por 1 ano e tenham idoneidade moral. Aquela parte da comunicação em português já existe porque são países que falam a língua portuguesa. Normalmente, países da África falam a língua portuguesa, então são países que têm essa possibilidade de fazer essa naturalização. Pessoas que são provenientes desses países têm essa possibilidade de fazer essa naturalização ordinária. Neste caso, como que é feito? Também é feito um pedido comprovado que ele é oriundo de um país que fala língua portuguesa. Ele deve comprovar idoneidade moral, algo aberto, né? Falar o que é idoneidade moral. E comprovar a residência no Brasil, certo? Essas pessoas, elas têm uma facilidade para fazer este pedido, porque elas não têm a necessidade de ficar 4 anos no Brasil para poder pedir a naturalização. Lembrando que uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, esse tipo de pedido, desse requerimento, ele não é um ato vinculado, ele é um ato discricionário do ministro. Portanto, ainda que eu seja oriundo de país que fale a língua portuguesa, ainda que eu tenha residência fixa no Brasil, o Estado não é obrigado a me fornecer a minha naturalização, ok? Não se esqueçam disso, gente, que isso é muito importante. Esse ato de naturalizar, ele é discricionário do Estado. Beleza? Tudo bem? Depois disso, nós temos o segundo inciso, a segunda linha,